isso. Já tá Mas incluso. vamos já puxar então Puxa. para esse assunto mais polêmico aí, Puxa, né, vai. relacionado à política, né? Claro, a parte da secretaria, ela acaba sendo um pouco política também, né? E eu acho que é muito legal a gente trazer esse bate-papo. Acho que muitas pessoas que estão assistindo aqui a gente provavelmente querem saber um pouco mais de como que o trabalho da secretaria funciona, como que você chegou lá também, qual a sua relação, às vezes, com a antiga secretária da Educação, agora que está para candidata, né? Maria. Me conta um pouco sobre a história, sua trajetória ali, né? Dentro desses... São 8 anos já? Já deu 8 anos? Esse é o 8º ano. Finalizou nesses 8 ciclo. anos de secretaria. Passa um resumão aí pro pessoal. Bem, a chegada da Maria Tereza, acho que ela falou aqui para vocês sabem que ela foi escolhida por um critério técnico. Passou em primeiro lá. Concurso, né? Uma chamada nacional do Marcelo. Preciso dizer que eu fiquei horrorizada quando ele anunciou isso, né? Porque eu falei assim, não tem gente boa em Londrina? Tem que trazer gente de fora, onde já se viu, né? Eu sou criada dentro de um movimento sindical, né? Tanto na saúde como da educação. Eu sempre fiz parte do sindicato, era o LT, eu sempre fui pedra. É muito engraçado estar na secretaria, porque eu sempre fui o outro lado, né? Sim. E aí, nesse movimento de achar que isso era uma coisa absurda, eles teve uma etapa que era a sabatina dos serviços, onde os representantes dos serviços faziam as perguntas. E lógico que eu me candidatei, fui eleita pelo meu segmento, que hoje é a coordenação pedagógica, e pude ir lá participar, né, e fazer as perguntas para os 5 finalistas, né? Uhum. Então, foi assim que eu vi a Maria Tereza pela primeira vez. E depois, quando ela assumiu, que chegou, né, até o final, e ela aceitou a proposta, ela me chama, né, pede para Mariângela, que é hoje a secretária de Educação. Mariângela, chefe, secretária de Educação, beijo. Faz 11. A Mariângela me faz uma entrevista, me chama para conversar, e aí fui lá entender o que era. E eu aceitei por causa de uma fala da Mariângela, que é muito preciosa, assim. Que eu falei assim, mas Mariângela, como eu, do jeito que eu sou, né? Vou me enquadrar aqui na secretaria, né? Como eu sou, né? Do jeito que eu sou. Porque como que eu vou ser quando eu tiver que fazer uma coisa que, de repente, eu não acredito? Uhum. Ela falou assim, esse é o maior desafio de quem vem para a secretaria. Porque a gente é o mediador até chegar na escola. Porque a política vai vir. A política externa, ela vai vir de cima para baixo e ela vai chegar na escola. O desafio de quem trabalha na secretaria, Adriana, é de mastigar, bater, triturar e fazer ela chegar ao menos nociva na escola. Então, na impossibilidade de falar não, porque a política pública vem junto com o financiamento. Uhum. Então, quando você fala um não para um encaminhamento do governo federal ou do governo estadual, que é um movimento, né, agora muito forte, o Estado está muito presente nas ações do município, a gente tem esse papel de mediador, de tentar fazer isso chegar da melhor maneira possível. Então, quando ela falou isso para mim, me trouxe tranquilidade. E eu posso dizer, não tenha nada que foi para a escola que a gente não tenha conversado, que a gente não tenha visto a melhor forma de chegar, que a gente não tenha debatido internamente ao ponto de chegar na escola. Não estou dizendo que tudo que foi para a escola talvez tenha visto com bons olhos ou tenha aceitado de bom grado. De bom grado, de primeira. Uhum. Mas eu sei que tudo que foi para a escola, a gente tentou fazer o melhor que a gente pôde. A gente tentou minimizar o máximo possível os danos. Mas tem coisas que vêm e a gente tem que acatar. O novo Fundeb está aí, né? Posto. A gente, hoje, tudo que vem para a educação está vinculado a resultado, né? Que é um desafio da escola pública. Eu vou de novo falar coisas que talvez, né, os meus colegas professores não entendam. Mas a gente precisa pensar em resultados mesmo. Porque pensar em resultados é dizer que o nosso aluno vai aprender mais. Uhum. Então, o que a gente precisa garantir para o nosso professor ter melhores condições? O que a gente precisa garantir? Que ele tenha estrutura para poder também
ter condições de garantir mais aprendizagem. Então, acho que esse é o desafio desse momento, de ficar entre o resultado, que não tinha quando eu era só professora da 4ª série, a gente tinha o SAEB, por exemplo, que era a Prova Brasil, que a gente chamava, mas que a gente não sentia ali perto da gente. Sim. Hoje, a cobrança é quase que trimestral de resultado. Eu sei exatamente qual foi o indicador passado e o Estado já pergunta qual a sua meta. E o Estado que eu falo, o Estado enquanto sistema estadual como sistema federal, já pergunta qual a sua meta para a próxima avaliação. Então, hoje o resultado é muito forte nos encaminhamentos do trabalho da gente, que é o pedagógico. Eu só lido com questões pedagógicas, né? O setor da gente, ele é responsável pelo pensar a organização do trabalho pedagógico. E hoje a gente tem que responder essas demandas de resultado muito fortes. Nossa, tá no pique empresa, então mesmo, tipo, cobrando resultado mesmo. Essa fala, senão, olha, tá vendo? Tanto é que nessa questão da gestão, porque eu sou, né, eu lembro que quando o Bruno começou, que eu comecei na secretaria e quando ele foi vendo que eu fui criando porque a gente chega lá sem saber nada, né? Porque eu sou professora, sou pedagoga, faço até, tem até gestão na minha formação, mas 6 meses, né? Toda parte. A Bela vai ver que a gente sai da faculdade com uma necessidade de aprender o que é ser professor muito forte. Imagina gestor, né? Mas qualquer faculdade. Engenheiro, você sai engenheiro, mas você não sabe o que é um engenheiro. Então, eu acho que por isso esses investimentos das políticas voltadas para práticas escolares, para estar na escola PIBID, né? Agora vem práticas como componente curricular, toda a graduação está voltada para pensar a escola hoje na sua prática, né? E aí eu vou para lá e eu falei assim, tudo que eu estudava da pedagogia não me ajuda, porque na gerência onde eu tô, lá na Secretaria de Educação, eu preciso pensar em processos, eu preciso pensar em resultado e eu gesto pessoas. Eu tenho uma equipe de 22 pessoas, mas eu lidero 170. Porque são os coordenadores, eu sou responsável pela orientação do trabalho das escolas municipais. São 88, e nessas 88 tem 170 coordenadores, é muita gente, né? Então, trabalhar com liderança não é coisa simples. Eu sou líder, né? Na verdade, você tenta conquistar as pessoas por eficiência, por confiança, por meio do diálogo, né? E da forma de se comunicar, interagir com elas, eu acho que... E aí eu tive que ir para a gestão empresarial para entender isso. E é uma crítica que toda a área da pedagogia tem quando você se aproxima disso. Mas não tinha como responder aos meus processos ficando só nos estudos do desenvolvimento, que a pedagogia se baseia em fundamentos do desenvolvimento, né? E aí eu precisei buscar outras alternativas. Porque ali não é só desenvolvimento, ali as pessoas já estão prontas, né? Já estão formadas. Já tem... A gente sempre brinca, né? Sempre fala que por trás do computador que eu tenho, né? Por trás, né? A gente sempre tem que enxergar os olhos das crianças ali, né? Então, para eu chegar para as crianças, eu não dou aula mais para criança. Eu chutei aqui sem querer. Eu não dou aula mais para criança. Né? Sinto falta disso. Então, como eu chego até a criança? Por meio dos adultos com quem eu me relaciono. Aí, sejam os gestores, coordenadores, professores. Então, a gente tem que pensar isso. Como a gente afeta, né? Afeta esse adulto, que ele possa acreditar naquilo que a gente está dizendo, para que ele possa experimentar o que a gente está propondo junto com as crianças. E essa visão mais empresarial, entre aspas, né, de educação, eu tenho certeza que muitos professores meio que torceram o nariz, né? Esse negócio virou business agora, essa porra? Ou não, a galera aceitou tranquilinho? É foda, porque é muito difícil lidar com isso. Não é simples. Há muitas coisas contraditórias no meio de tudo isso, né? Tanto porque você tem uma formação mais progressista, né? Porque a licenciatura, os cursos de licenciatura tem, né, uma raiz mais progressista, mais crítica, mais... Só que a gente também precisa pensar nos resultados. É nisso que eu me convenci. Sim. E o que é pensar resultado? Se a gente falar que resultado é aprendizagem, nós não temos produto. A gente tem garantia de aprendizagem, dos direitos de aprendizagem são das crianças. Se eu tirar isso, se eu falar que o meu resultado é isso, eu falei assim, se eu estou garantindo que as crianças aprendam mais, né? Então, esse é o caminho. Mas não é fácil. Nem sei se a gente chegou nesse caminho. A gente está buscando esse caminho ainda, né? Porque a velocidade com que as coisas têm mudado é muito rápida. Só que, no meio de tudo isso, a gente precisa lembrar que
professor é um ser fantástico. É verdade. Paga o pau. É demais, né? Porque assim, eles se reinventam de uma possibilidade, porque eu vou dizer assim, eu não fui professora na pandemia. Eu acho que o maior desafio que a gente vive hoje é pensar-se escola depois disso. Mas o professor fez tanta coisa na pandemia. Ele fazia busca ativa via WhatsApp. Ele falou com esse pai dia e noite, né? Ele viveu um frenesi de trabalho, que foi uma loucura, né? O digital veio depois disso com muita força, né? E hoje eu vejo, olha, né? A gente está com o IDEB 6.9. E a gente estava em 2021, pleno, né, pós-pandemia, retorno das aulas, né? As aulas retornaram em agosto. Em 21 nós ficamos com 6.4. E nós estamos com 6.9. Com uma pandemia no meio. A gente está com a mesma proficiência de leitura e de língua portuguesa e matemática. O que é proficiência? É as habilidades de leitura e escrita, de leitura das crianças e de conhecimento matemático, igualzinho de 2019, que não havia pandemia. Isso só foi feito porque o professor tem uma capacidade de resolver problema, de se reinventar. Resiliência, né? Uma resiliência. E eu nem sei ser professora agora nesse tempo. Eu fico pensando assim, gente, será que eu... Porque agora acaba, né? Será que eu tô atrasada? Essa pergunta vem agora com muita força. A gente está terminando um ciclo, né? Ficando ou não, Maria Tereza vai ganhar, mas, né? Mesmo assim, mesmo que a Maria Tereza ganhando ou não, isso não é garantia que eu fique na gerência, porque a gestão se modifica e eu acredito na mudança. Porque aquele que vem de lá, eu falo assim, eu já não vivo mais aquelas demandas, eu já não sei se eu dou as respostas mais assertivas, se eu consigo enxergar a possibilidade do que eles vivem lá, porque eu não vivo mais, né? Por mais que eu tente estar na escola quase todas as semanas, e as pessoas sabem que eu estou na escola todas as semanas, eu já não vivo mais aquelas demandas, né? E eles são